esqueci. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Nani Matias, fundadora do movimento social Faça-te Ponte, da marca Love Pride e do Festival Feira Colorida. Bom, hoje a gente já está começando com um vídeo incrível, então vamos já aproveitar e deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com geral, comenta e deixa a sua opinião sobre essa história maravilhosa que a gente vai trazer agora. Me chamo Daniel e tenho 31 anos. Eu nasci em Campo Grande, né? Na década de 90 morei na Mangueira, morei um tempo lá na Mangueira. Depois morei um tempinho em Vila dos Teles, aí já estava, né, na Baixada Fluminense, mas foi bem pouco mesmo, coisa em torno de, sei lá, 3 meses. Depois fui para outro local na Baixada Fluminense também, que é mais em Duque de Caxias dessa vez, em Nova Campinas. E depois, agora, retornei para Paciência, já tem 15 anos. Eu costumo dizer que eu fui de todas as periferias possíveis do município do Rio de Janeiro. Eu sempre gostei muito, né, de estudar, de ler, mas eu brinquei também, fui um garoto... me considerava uma pessoa inteligente na escola desde muito tempo, mas eu sempre era da turma da bagunça, ficava lá atrás, né, com o pessoal da bagunça, mas tirava boas notas. E até hoje eu gosto desse pessoal meio excluído, enfim. Eu tenho 8 irmãos, né, 7 aí por parte de mãe e 1 por parte de pai. Também fui o primeiro da minha família a ingressar no ensino superior, a concluir um ensino superior, né? Terminei a segunda faculdade, fiz pós-graduação, estou aí no mestrado, né, de Justiça e Segurança, tenho feito especializações vinculadas a pensar essa questão de Justiça e Segurança no Brasil, enfim. Olha, meu pai, ele é esportista, né? Ele trabalha em vários projetos vinculados em Manguinhos, aquela área ali da zona Norte e também da Zona Sul, mas ele é sensei de jiu-jitsu, também faixa preta em judô, não entendo muito bem dessas classificações, não. Minha mãe, ela é empregada doméstica, né? Tá sempre na correria, né? Ela criou basicamente esses 7 filhos sozinhos, né? Porque eu sou o único filho dela com o meu pai, né? Os outros filhos são de outro pai. Sim, eu fui uma criança feliz, né? Tive a oportunidade de brincar bastante, de me machucar, inclusive. Embora eu tenha morado na Mangueira, mas na Baixada Fluminense, né, especificamente em Nova Campina, que eu me deparei, né, com a questão de drogas, né, no caso de você ver outras pessoas consumirem, saber diferenciar o que é pó, o que é maconha, porque muito tempo eu não sabia muito o que era uma coisa, o que era outra, e lá eu tive a oportunidade de ver a violência. A gente sabe que morre muita gente na Baixada Fluminense, era pelo menos 2 vezes na semana tinha um defunto perto da sua rua, muitas vezes pessoas conhecidas, enfim, esse círculo de morte sempre me cercou em certo sentido, né? É um círculo que cerca aí a periferia, seja uma morte vinculada à segurança pública, seja uma morte em razão de uma não prevenção, que se refere a esse respaldo hospitalar, né? A gente tem que ter em mente que saúde não se faz só com emergência, mas antes de tudo com prevenção. A gente começou esse projeto em 2018, né? E a princípio eu falei, serei só eu professor. Falei, não tem como envolver outras pessoas, mas às vezes conversando com um amigo aqui, outro ali, olha, quero fazer parte. Também quero, né? E hoje a gente conseguiu arrumar muitos professores voluntários, professores que já eram amigos meus, outros professores que eu nem conhecia, que eu comecei a partir dessa iniciativa deles, né, em procurarem fazerem parte, né, desse projeto. Eu tomei coragem para convidar outras pessoas também e conheci pessoas maravilhosas. A gente tem professor do Botafogo, professor da Ilha do Governador, do Recreio, Septiba, Madureira, Bangu, que sai de casa, às vezes sai cedo para vir aqui dar aula de graça, em Paciência. Super preocupado, e não tão preocupado com o número de alunos. Às vezes chega aqui, tem 3, 4 alunos, os caras dão aula como se estivesse dando para uma multidão de 100 mil pessoas, sabe? Esse projeto, ele não se tornaria real do pré-vestibular comunitário Raízes do Jamelão, se não fosse essas pessoas que também fazem parte, né? Todo esse carinho e cuidado delas. O meu nome é Fagner da Silva Almeida, eu tenho 18 anos de idade e sou estudante. Eu faço pré-vestibular social aqui. Desde quando eu comecei a fazer parte desse projeto, eu achei que é uma ideia extremamente importante, porque
isso faz com que as pessoas, principalmente as pessoas que não têm muitos recursos, consigam se desenvolver intelectualmente e sentir no coração a vontade de repassar isso para outras pessoas. Meu nome é Fernando, eu tenho 24 anos e no momento eu sou formando em filosofia na UERJ e eu estou recebendo um fomento público para realizar uma pesquisa e também eu atuo como professor particular de filosofia. A minha atuação no projeto, eu sou responsável pela disciplina de filosofia no pré-vestibular. Olha, eu acho que mais do que dar o primeiro acesso aos moradores do bairro ao nível superior, eu vejo que o papel social e existencial do projeto abre o espaço para que as pessoas elas possam compartilhar perspectivas para o futuro. Nós temos aqui pessoas de realidades diferentes e, ao mesmo tempo, semelhantes. Então, acho que esse espaço do pré-vestibular, mais do que preparar alunos para fazer o vestibular, faz com que essa troca humana de perspectivas fortaleça, né, o pensamento, o espírito das pessoas do bairro. Em primeiro lugar, eu consigo me ver nos alunos, pois eu nasci e cresci aqui em Paciência, eu também tive as mesmas dificuldades educacionais e financeiras que muitas pessoas têm por aqui. E é uma oportunidade que eu tenho de, por exemplo, pôr em prática ou junto aos problemas do bairro, pensar as coisas que eu aprendo na faculdade. E por outro lado, vendo a atuação de todos os voluntários, me motiva e me faz crer o quanto que esse trabalho social ele é efetivo, além de ser importante para a comunidade. Olha, o que o Daniel representa para mim, eu poderia resumir em 3 palavras: resistência, persistência e inteligência. O Daniel ele mostra efetivamente o quanto que o trabalho social é possível e efetivo. Eu sou a Cláudia, tenho 27 anos, sou advogada, coordeno o Centro de Estudos Jurídicos de Santa Cruz junto com o Daniel e sou esposa do Daniel. O CEJUSC, o Centro de Estudos Jurídicos de Santa Cruz, é a gente tentar pensar essas questões vinculadas à segurança pública, que acabam afetando as pessoas que estão na periferia de modo mais imediato, a partir da gente mesmo, A gente sempre vê essas localidades de pesquisas vinculadas a uma localidade de centralidade, Uma UF, uma UFRJ, o SESEC no centro, e a gente decidiu pensar, por nós mesmos, essas implicações da lei de política antidrogas no Brasil, da guerra ao tráfico de drogas no Brasil. E a gente não consegue, com as pesquisas, a gente não consegue mais desvencilhar a compreensão da guerra ao tráfico de drogas varejista da questão racial. Bom, eu conheci o Daniel há 7 anos na universidade. Daniel era um cara que sempre as pessoas diziam para mim: você está com dificuldade naquele texto? Você está com dúvida naquele texto? Procura o Daniel, que eu era aluna de Direito e ele era de História. Então sempre me diziam para procurar o Daniel, porque o Daniel era um cara que se importava em dar significado à faculdade, que se importava em organizar os movimentos, em organizar as palestras e após isso ainda como aluna, depois como amiga e agora como esposa, eu vejo que a existência do Daniel depende da existência do outro, depende de dar significado ao outro, depende de fazer com que o outro viva com uma melhor qualidade de vida e consiga, a partir da educação, a ter uma vida digna e a conseguir perceber de forma crítica a sua existência. Então, os projetos que eu estou aí cabeçando, o pré-vestibular, Arraias do Jamelão, o CEJUSC, o Centro de Estudos Jurídicos de Santa Cruz. Tem um grupo de leitura que a gente se reúne também há um tempo, lá em casa mesmo, para trocar uma ideia sobre vários textos. Aí tem pessoal de engenharia, pessoal de filosofia, enfim, pessoal de matemática. A gente pensa vários textos, pensando não só o Brasil, mas pensando o homem, em certo sentido também. De leitura. Acho que o que mais os momentos felizes é quando eu encontro as pessoas com força de vontade e querem também fazer alguma coisa, como vocês mesmos, enfim, é isso. Eu acho que os momentos felizes são sempre, em todo instante, acontece.
Sempre procuro, né, juntar pessoas, sabe? E a partir dessa lógica de juntar pessoas, eu vou fazendo um projeto pensando nos diversos perfis dessas pessoas que estão ao meu entorno. E um projeto, né, que a gente iniciou aqui na igreja, né, do pastor Alex, na Assembleia de Deus, e foi iniciativa do pastor Alex. Eu estava aqui comprando brinco, até falei contigo, né, passando aqui para comprar uma salsicha, o pastor Alex me chamou: pô, Daniel, vamos fazer um projeto aqui para essa garotada. Aí eu sabia o peso dessa responsabilidade, né, e a princípio falei: pô, pastor, eu tenho que dar uma olhada, tem que ver, eu tô muito agarrado com diversos compromissos, e isso a gente está mexendo aí com o futuro dos outros, sabe? A gente não pode começar um projeto agora e terminar semana que vem. Eu me sinto um pouco mais importante em estar fazendo parte desse projeto, como eu disse anteriormente, porque aprendendo, eu conseguirei ter a capacidade de ensinar outras pessoas também e de me ensinar a cada aula que eu tenho a ser uma pessoa melhor e conseguir ver a sociedade em minha volta. Eu acredito que ele representa, para mim, uma pessoa extremamente competente no que faz. Eu vejo isso nesse projeto e em diversas outras coisas que eu vejo ele conversando no grupo de leitura e etc. Ele é uma pessoa extremamente especial e que faz com que a vida de diversas pessoas mudem e irá continuar fazendo isso com o tempo. Como eu senti a necessidade, né, de atuar no campo social, e por quê? Eu acho que não houve um momento de despertar, não, sabe? Eu sempre fui muito preocupado, né, com as pessoas mesmo, fui sempre muito sensível ao que se refere ao mundo. Eu digo que a primeira leitura não é uma leitura de texto, não é uma leitura de mundo, é uma leitura da sua própria realidade, das contradições que essa realidade enseja. Por exemplo, você vai pegar o trem aqui, né, em Santa Cruz, e vai soltar Ipanema, né, depois pegou o trem em Santa Cruz, aí vai pegar o metrô, vai soltar Ipanema. Acho que a primeira frase, né, que surge na cabeça de quem está atento às relações sociogeográficas eu estou em outro planeta, né? E a gente sabe que não, a gente está no mesmo município, né? E isso é extremamente importante, né? Pensar essa realidade, há alguma coisa de errada acontecendo. E essa sensibilidade, né, acabou acarretando isso tudo que tem acarretado. Pode gravar, falar só um pouquinho assim, a minha mãe, né? Minha mãe é a típica mulher brasileira, né? Empregada doméstica, negra, descobriu-se há pouco como negra, e isso acontece também muito, né? Tendo em vista essas questões complexas raciais no Brasil, né? Que cuidou aí de 7 filhos, né? Na luta toda, e continua, né? Agora esqueci, mas uns 7 netos também já, mas eu ainda não tenho nenhum. E é uma guerreira, antes de tudo, né? Todo mundo que conhece a minha mãe sabe da luta dela, e eu te amo, mulher. Um momento que me impactou de forma triste, eu procuro sempre ver o lado bom, assim, né, da vida. Eu não procuro ficar remoendo as coisas, não. Às vezes acontece uma coisa aqui, passou, 5 minutos, eu já esqueço, sabe? Mas pensando assim, uma coisa que me impactou de forma triste, foi quando um amigo meu, ele acabou sendo preso por uma briga que ele acho que ele teve com a irmã, mas uma coisa que no final das contas, né, foi uma bobeira, né? Ele foi preso, e isso foi até um dos motivos de eu escolher fazer a segunda graduação do curso de Direito, porque a gente sabe, né, que o direito, ele se coloca numa posição, né, da língua dos deuses, em certo sentido. Ele faz todo o esforço para distanciar, né, a população desse debate democrático que enseja a própria fala do direito. Então, falei, cara, eu vi que naquele momento eu não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer, e esse momento triste foi um momento decisivo nessa escolha, que foi seguir a carreira jurídica. A gente ter optado, depois de uma conversa com os alunos que já estavam no pré-vestibular comunitário, em fazer aulas ao vivo por YouTube, né? É grande complicação isso, né? Tem aluno que não tem computador, né? Mas, na verdade, a maioria dos alunos, né, não tem acesso à internet, a gente tenta ficar remendando aqui e ali. Então, essas complicações, elas acabam ensejando, entendo por trás, uma falta de política pública. Que às vezes, quando o cara tem computador, né, tem professor, por exemplo, que tem computador, tem todo o ferramental, mas é um analfabeto,
analfabeto, e assim, botando muitas aspas, gente analfabeto, é o que se refere aos meios informacionais, de informática, enfim. E isso é produto de uma opção de Estado, né, de não investir nessa infraestrutura básica. E para aumentar toda essa preocupação, você tem a questão da insegurança econômica, né? O cara não sabe o que vai ser o dia de amanhã, o aluno, no caso. Então, ele arruma um emprego, vai fazendo bico aqui, outro ali, né? Você não tem uma segurança orçamentária e, por isso, me parece que é extremamente pertinente essa discussão da renda mínima, dessa renda básica, né? Para determinadas categorias sociais. Porque você fica calçado, né? Você tem um norte. O dia de amanhã, ele pertence, de certo sentido, mas do jeito que está, não lhe pertence. O dia de amanhã é o que aconteceu, o que vier, e você não sabe o que vai acontecer. Assim, desafios, né, do projeto, claro, né, pode vir, eu poderia falar aqui da falta de apoio público e tudo mais, mas eu parto do princípio que o primeiro, o que eu posso fazer, sabe? O que eu posso fazer por isso? Eu procuro sempre fazer o que eu posso, dentro dos meus limites, dentro das minhas possibilidades de tempo, enfim. Nisso tudo, acho que a minha maior dificuldade, às vezes, é manter as pessoas juntas. Acho que a maior dificuldade é manter essa chama acesa de vontade de ajudar o próximo com as outras pessoas. Claro que, às vezes, uma pessoa ou outra acaba se afastando por questões de trabalho, né, de mudança de rotina, a gente entende, mas acho que a maior dificuldade é essa. Isso tanto ao que se refere aos coordenadores dos projetos que eu faço parte, assim bem como os próprios alunos, né, do pré-vestibular comunitário. Com esse período, né, de crise sanitária, se agravou. A gente vê que as pessoas estão desanimadas, né, já não conseguem vislumbrar e ter um sonho, enfim. Como podem ajudar no seu projeto? Isso aí pode ajudar de vários modos, né? Acho que a primeira coisa é se colocar à disposição, né? Uma coisa que a gente poderia montar aqui, por exemplo, no pré-vestibular Raízes de Jamelão, uma biblioteca comunitária. Aí a pessoa, poxa, olha, eu não sou professor, enfim, ou eu sou professor, mas eu tenho vergonha ainda de dar aula, que eu estou começando agora. Você pode organizar nossa biblioteca comunitária, tirar um dia na semana para ficar lá fazendo os cadastros das pessoas, para a pessoa retirar o livro, já vai estar ajudando muito. Ou seja, com um pouco, né, com recurso que depende só da sua força de vontade, você já consegue ajudar bastante. Quem ajuda nos projetos são os voluntários, basicamente é a gente mesmo, nós por nós mesmos. Vocês recebem doação? Às vezes surge, quando a gente precisa, hoje, assim, sempre precisa, né? Mas às vezes é uma questão mais muito urgente. Por exemplo, né, a gente teve um aluno com essa mudança para o YouTube, que é um dos melhores alunos do pré-vestibular, e estava sem computador e sem acesso à internet. A gente fez uma campanha, né, para conseguir alguma coisa para ele, conseguimos o computador. O pessoal da revista Filhos da Rua, né, eles doaram o computador na hora, né, para esse projeto. Tivemos outros professores da universidade no qual eu trabalho fazendo doações também. Mas a gente trabalha muito com uma lógica de doação objetiva e racionalizada. A gente não vai sair pedindo o que a gente não precisa no momento, porque conforme tudo que chega depende de um aparato burocrático e administrativo para estar gestando. Ou seja, a gente tem que ver o que a gente precisa de modo imediato. A gente precisa de livros, beleza, isso e dá para a gente cobrir isso, né? A gente precisa de um quadro, vocês mesmos doaram para a gente um quadro, tá ali, a gente estava precisando mesmo, e é isso, sabe? A gente vai uma coisa por vez, a gente vai construindo uma coisa por vez. Então, o meu sonho, né, é isso, fazer com que as pessoas continuem sonhando, sabe? Isso é o mais importante. E o pré-vestibular Raízes do Jamelão é um projeto extremamente especial por causa disso, né? Porque é uma possibilidade, fazer esse ponte, né, para que essas pessoas, em algum sentido, elas possam alcançar esses sonhos, né? Acho que o mais importante de tudo, e isso me preocupa muito, que as pessoas continuem sonhando. E a gente está numa realidade que me parece que isso tem cada vez mais se tornado uma questão muito rara, sabe? Essa possibilidade de sonho. O cara, às vezes, camelô, né? Porque o pai foi, e o cara não consegue nem vislumbrar uma outra possibilidade, uma outra realidade profissional e social. A educação é quase um ato religioso, é transformador, né? Eu tive a oportunidade de fazer o curso de História e depois, quando ainda estava terminando a graduação no curso de História, tive a oportunidade de trabalhar na biblioteca da instituição e é transformador. Acho que todo mundo tinha que provar um pouco da transformação do processo educacional, sabe? É uma transformação
econômica, né? Há uma possibilidade dessa mudança econômica, mas eu acho que a mudança humana é primordial. O termo educação ele é muito lato, né? Mas eu estou falando não de qualquer educação, né? Uma educação humanizada, uma educação crítica, uma educação que te localize, né, onde você está, né? Não que você vai esquecer de onde você é, sabe? Porque tem esse formato de educação. Eu acho que a educação ela tem que ser no sentido de despertar. Olha, você está aqui, cara. Olha, você é negro, pô. Sabe? Olha, você mora na Zona Oeste e você não tem saneamento básico, você não tem uma política preventiva de saúde. Eu acho que é nesse sentido e não de você galgar espaços para reproduzir as desigualdades que já estão aí desde 500 anos atrás. Como eu consegui ter acesso à educação? Sim, cara, Primeiro, foi muita ajuda da minha mãe, assim, a princípio, né? Eu tive a oportunidade de iniciar numa graduação e não consegui terminar, né? Por questões de falta de grana, enfim. E outra questão também é falta de acesso à informação. Você não sabe, né? O primeiro filho, aliás, o primeiro cara da família a ingressar no ensino superior, você não sabe ainda qual porta acionar para seguir atalhos. Eu acabei seguindo alguns caminhos que no final das contas deram certo, mas que eu vendo hoje, conhecendo um pouco mais no superior, não necessariamente foram mais acertados. Mas enfim, chegamos a algum lugar. E foi o primeiro impulso veio de casa, né? Depois o impulso, eu trabalhei um tempo no restaurante, né? Veio da gerente do restaurante para eu retornar, ela ficava perturbando. Aí abriu uma faculdade próxima onde eu trabalhava, falei, vou ingressar. E as questões foram surgindo, né? E consegui bolsas de estudo e também até hoje. Ou seja, conseguir isso, né? Claro, a partir de uma postura minha, de um desejo meu, mas ajudado por muitas pessoas. E sobre a questão do racismo ainda, o Brasil é um país racista. E o racismo no Brasil, ele dá de diversos modos, né? Você alcança o ensino superior, mas por vir de determinada localidade, né, geográfica, social, e não conhecer determinadas pessoas, muitas das vezes você não consegue, por si só, assumir determinados espaços. Essa é também, né, uma dimensão do racismo, que o pessoal vai falar, por exemplo, aí de racismo estrutural, enfim, há toda uma estrutura, né, de você colocar as pessoas no seu devido lugar. Mas a gente tem que entender, né, que o nosso lugar é onde a gente quer que seja, não que outros vão dizer, sabe? A periferia, ela é relativa. A periferia é um ponto de vista, né? É o centro olhando para a periferia e dizendo que aquilo é periferia. Eu falo em termos periféricos no sentido de falta, né, de acesso a diversas questões, educação, saúde, saneamento, né, a questão, né, de oportunidades de você galgar, né, como eu posso dizer, uma mudança socioeconômica definitiva. O Brasil, ele foi extremamente sofisticado no que se refere à questão do racismo, né? A gente não precisou de leis, a gente não precisou de muros para cada um saber o seu devido lugar. A Floresta da Tijuca, que é o que separa, em linhas gerais, aí, a Zona Norte do centro, aliás, da Zona Sul, né? Ela é uma barreira por si só. A gente sabe que no fim de semana o nosso lugar de lazer não é no Leblon. E ninguém precisa dizer isso para a gente. Então, a gente teve um aluno aqui, né, um excelente aluno, né, ele já no ano passado conseguiu passar, acho que foi para a UFRJ em Biologia, e a gente sempre deixa muito, você falou para resumir, mas isso é meio complicado até de resumir. Os voluntários, professores aqui no pré-vestibular, a gente sempre procura deixar muito claro, né, pro aluno, enfim, o pessoal que está tentando entrar numa instituição, que só entrar não basta, né? Você tem que sobreviver ali dentro também. Então ele passou, né? Mas ele viu, né, a UFRJ fica no fundão, né, lá perto da Ilha do Governador. Você sai daqui de Paciência para chegar lá são pelo menos 3 conduções, né, ou 6 conduções de volta, enfim, e ele não conseguiu se inscrever, né, efetivar a sua matrícula, porque ele viu que ele não teria condições financeiras de pagar essas passagens, pelo menos nos primeiros meses, até ele conseguir uma bolsa, enfim, né, essa é uma dificuldade. E a outra dificuldade, ainda mais para ele que está fazendo biologia, e se você for fazer engenharia também é complicado, é você comprar livro, né, você ter tempo de estudar, porque às vezes a aula é de tarde, uma aula à tarde, outra aula de manhã, né? Aí você vai fazer um mestrado, você tem uma aula 2 horas da tarde,
E a gente sabe que a realidade do mercado de trabalho, ele não comporta, né, você pegar e sair 2 horas, sei lá, 1 hora para fazer uma matéria 2 horas da tarde no mestrado. Então você já tem toda uma estrutura socioeconômica, né, que inviabiliza, né, a permanência de qualquer pessoa dentro de uma instituição de ensino superior. Além disso, você tem uma estrutura baseada em questões escravocratas, enfim, que vão ainda atrapalhar na inserção desse cara no mercado de trabalho futuramente, muitas das vezes. É o Fagner que deixou aqui o depoimento aí sobre a sua experiência no nosso pré-vestibular. Olá, meu nome é Lorena Ramos, eu tenho 21 anos, eu curso a Faculdade de Direito e eu faço parte do Sejusc, que é o Centro de Estudos Jurídicos de Santa Cruz. O Sejusc é um centro acadêmico de pesquisa jurídica voltado ao estudo da política de combate às drogas, ao tráfico de drogas, no caso, varejista. E fazer parte do Sejusc tem sido extremamente benéfico para o meu desenvolvimento, não só acadêmico, mas profissional também. Mas ele vai muito além disso. É um centro de estudos criado para a gente analisar e repensar na política antidrogas adotada pelo Estado. E está ligado também a muitas questões, como, por exemplo, o racismo, a necropolítica, a biopolítica, a criminalização da pobreza. E é bastante interessante ter um centro de estudos que repense, né, essas políticas de combate ao tráfico de drogas varejista no bairro de Santa Cruz, porque é um bairro pobre da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que sofreu por muitos anos e ainda sofre com as consequências dessa política tão contraditória e controversa adotada pelo Estado. Bom, eu autorizo o uso da minha imagem nesse vídeo e é isso. Olá, boa noite. Meu nome é Lídia Xavier, eu sou auxiliar de saúde bucal e no momento, graças a Deus, eu também sou estudante de letras na FEUC. Eu devo muito ao Raízes do Jamelão, né, um projeto que o Daniel aí idealizou, colocou para frente, professores excelentes, matérias importantes, e ele até achou que a gente não fosse conseguir fazer o Enem esse ano, porque estava muito rápido. Mas olha só, conseguimos, eu tive muito êxito, consegui uma bolsa de 50%, estou estudando, realizando um grande sonho da minha vida e eu só tenho a parabenizar a você, Daniel, e a todos os seus colegas, seus amigos que junto com você estão tocando esse projeto maravilhoso. Não pare, porque o caminho do sucesso, sem dúvida, é o conhecimento. Muito obrigada. Para finalizar, eu quero agradecer todas as pessoas que permitem, né, que esses projetos todos que eu estou encabeçando, mas em conjunto com eles existam. Isso é extremamente importante, porque não existe projeto sem pessoas, então acho que isso é muito importante pontuar aqui desde já. E a outra questão é deixar uma mensagem, né, para as pessoas. Enfim, sobre uma mensagem que a gente pode pensar aqui, eu sempre tenho essa fala desse texto em mente, que é de um autor chamado T.H. Lawrence, né? Ele escreve um livro, um texto, uma experiência que ele teve ali na Primeira Guerra Mundial, que é o livro Os 7 Pilares da Sabedoria, né? E basicamente o trecho, ele fala o seguinte, né? Que existem 2 tipos de homens, né? Existem os homens que sonham à noite, né, que ao acordar de manhã descobrem que tudo não passou de sonho, de bobeira, né, então era só sonho. E ele completa, né, perigosos são os homens que sonham de dia, né, pois estão acordados para tornar seus sonhos realidade. Então nunca deixe de sonhar. Mas mais importante ainda do que não deixar de sonhar é nunca esquecer de onde você veio, né? Sempre levar esse pouco da sua história, esse pouco do que você é contigo também no alcance desses sonhos. Então, galera, vocês puderam acompanhar a história do Daniel, que é um cara incrível, inspirador, um educador massa demais, que inspira a gente a sonhar de verdade. E pra finalizar, pessoal, eu quero trazer uma novidade em primeira mão pra vocês, que na semana que vem a gente vai estar
estreando a nossa nova série que se chama Tu Só Arruma Ideia. Gente, vai ser uma série maravilhosa, incrível, inspiradora também, muito real, contando histórias e trazendo a realidade de empreendedores que estão aí criando coisas e realizando iniciativas maravilhosas. Galera, se vocês desejarem ajudar, se voluntariar, ser parceiro ou doador de qualquer uma dessas iniciativas que a gente traz dentro dessa série, só entrar na descrição de cada episódio ao qual você se identifique, ao qual você queira fazer parte. E aí você entra no contato que está lá e vai entrar em contato diretamente com esses líderes e essas pessoas incríveis que estão fazendo todas essas iniciativas. É isso, pessoal. Até semana que vem. Um beijo!